Lição número 45. Deus é a mente com a qual eu penso. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensas, do mesmo modo que nada do que pensas que vês está relacionado com a visão de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensa ser real. Nada do que pensa ser os teus pensamentos reais em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas que vês tem qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus, portanto, compartilha os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo. São os mesmos pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Compartilhar é fazer com que seja igual, ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte. Portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde Ele está. Como és parte da sua mente, assim também os teus pensamentos são parte da sua mente. Então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje, tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá, porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. Hoje, os nossos 3 períodos de prática de 5 minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Vamos negar o mundo em favor da verdade. Não deixaremos que os pensamentos do mundo nos detenham. Não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que aquilo que Deus quer que façamos é impossível. Em vez disso, tentaremos reconhecer que só aquilo que Deus quer que façamos é possível. Também tentaremos compreender que só aquilo que Deus quer que façamos é o que queremos fazer. E também tentaremos lembrar-nos de que não podemos falhar em fazer aquilo que Ele quer que façamos. Há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. É a vontade de Deus. Começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente. Depois de ter acrescentado uns 4 ou 5 pensamentos que te são próprios à ideia, repete-a outra vez e dize gentilmente a ti mesmo: meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade na tua mente e alcançar o eterno. Sob todos os pensamentos sem sentido e as ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente, estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus. Eles estão lá na tua mente agora, completamente imutáveis. Eles sempre estarão na tua mente, exatamente como sempre estiveram.
Tudo o que pensaste desde então mudará, mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. É a esse fundamento que os exercícios para o dia de hoje são dirigidos. Aqui a tua mente está unida à mente de Deus. Aqui os teus pensamentos e os seus são um só. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu, pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com a pouca compreensão que já ganhaste, deverias ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Nos períodos de prática mais curtos para o dia de hoje, tenta lembrar-te do quanto é importante para ti compreender a santidade da mente que pensa com Deus. Dedica 1 ou 2 minutos enquanto repetes a ideia ao longo do dia para apreciares a santidade da tua mente. Afasta-te, por menos tempo que seja, de todos os pensamentos que são indignos daquele de quem tu és o anfitrião. E agradeça-lhe pelos pensamentos que ele está pensando contigo. Bom, na lição de ontem e na anterior, a de ontem, a gente falou que a percepção correta é não perceber o mundo. Lembra? Quando não percebo coisas separadas, é que estou com a percepção purificada, correta. Falamos que ver mundo é não ver. E ver mesmo, ver a visão, é não ver o mundo, é ver o que é, a totalidade, é ver a unidade. E hoje, nessa lição, ele fala, assim como nada do que você pensa que vê é ver, assim também nada do que você pensa que pensa é pensar. Assim como a gente acha que vê, mas não vê, a gente acha que pensa, mas não pensa. O que chamamos de pensar é ficar matutando o que fazer, em como vai fazer, em resolver, da onde vai tirar dinheiro para tal coisa, como vai ajudar os filhos, como vai ajudar os pais, como ter uma ideia melhor, como planejar o futuro. Achamos que isso é pensar, mas não é. Isso não é pensar. Do mesmo modo que te ver em um corpo não é ver. Isso é apenas um multiplicar de ilusões. É multiplicar a ilusão de separação. E isso que tu acha que é pensar, não tem nenhuma relação com os teus pensamentos reais. Não se compara em nada com o que é pensar. Pensar é ser. Pensar é identificação. E eu só posso ser o que sou. Deus é a minha fonte. Então é impossível que eu me torne outra coisa. Isso é dizer, é impossível pensar outra coisa. É impossível pensar diferente dos meus pensamentos com Deus, dos pensamentos que compartilho com Deus. Eu só posso pensar junto com Deus. Os meus pensamentos são os dele e os dele são os meus, pois a nossa mente é a mesma, é una. Pensar, então, é um estado de
certeza, de clareza, de conhecimento. Pensar é um estado de extensão, de fluir, de ser livremente. É ser, é estar em um estado pleno, total, unificado, um estado que é tudo, que não tem obstáculos, empecilhos, que não tem cortes, que não tem fragmentos, que não tem separação. É eterno, não muda, nunca acabou e nunca mudou. Essa é a mente de Deus e essa é a nossa mente, porque a nossa mente é una à de Deus. Isso são os pensamentos reais que nos relembraremos nessa lição. Pensar com Deus não é pensar em bondade, em fazer o bem, em amorzinho, sabe? Ai, que bonitinho, ai, que santinho, ai, que fofo. Não é pensar em felicidade, no que é bom, no que nos dá esperança no mundo. Não é isso. Veja que se tem dualidade, a gente já falou sobre isso, se tem dualidade, não pode ser Deus. Em Deus não há distinção, porque Deus só vê Deus, só vê a sua criação. E eu digo que Deus só vê Deus porque Deus só vê a sua criação. E a sua criação é igual a Deus, é o mesmo, é a extensão de Deus. Pensamentos reais estão além da dualidade, muito além da dualidade, não se compara. Não tem os significados dados pelo autoconceito, sabe? Aqui tudo é significados, porque todo o significado na eternidade é Deus, na mente de Deus é Deus, é a sua criação. A prática da lição de hoje é para soltar o mundo e pensar e lembrar dos teus pensamentos reais. É para isso a prática de hoje. Será para deixar o irreal, como ele fala aqui, é para deixar a ilusão, para deixar o irreal e buscar e alcançar o real. Para isso, você não pode, nessa prática, se deter nos pensamentos do mundo, nos pensamentos da separação, nos pensamentos duais, nos pensamentos ilusórios, que não são, na verdade, pensamentos, né? Como eu falei no início, são apenas ilusões, é o engano. E ele diz assim, aqui, ó, hoje há todas as razões, hoje há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. É a vontade de Deus. Teremos sucesso porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não pode falhar, não pode ser impedida. Para praticar essa lição, lembre que essa é a tua vontade também, porque a tua mente é a mesma de Deus. Então, a tua vontade é a mesma de Deus. Tu pensa com Deus e a tua vontade é a mesma. É nessa força, é nessa fé, é nessa certeza, é nessa motivação que você deve praticar o exercício de hoje. Não é de um lugar de uma pessoa que está tentando alcançar a Deus, entrar no reino dos céus ou ter experiências místicas. Não é deste lugar. A prática de hoje é de um lugar de confiança, de certeza de que a tua mente ela é una com a de Deus, é a mesma, certo? Então serão hoje 3 períodos, né, de 5 minutos e será como a prática de ontem. Você vai começar cada um desses períodos repetindo a ideia para ti mesmo com os olhos fechados, né? Então, com muita devoção, praticando realmente. Deus é a mente com a qual eu penso. Refletindo, falando vagarosamente essa frase, na compreensão do que você sabe o que está falando. Então, deixa vir aí na mente pensamentos relacionados à ideia de hoje, a essa ideia.
Acrescenta aí, ele fala aqui, ó, uns 4 ou 5 pensamentos que têm a ver com essa ideia, que têm a ver com essa frase, tá? E então repete de novo a ideia. Deus é a mente com a qual eu penso. E continua dizendo, meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. E então, deixa acontecer. Deixa te ser revelado, te ser mostrado o que são os teus pensamentos reais. Queira reconhecer os teus pensamentos reais. Não te detenha em nada, só mantenha a motivação e a vontade de reconhecer os teus pensamentos com Deus, o que é ter a mente una à de Deus. E durante o dia, lembra dessa ideia aí, fecha os olhos, aprecie essa declaração o quanto você puder conseguir, aprecie essa afirmação, do quanto a tua mente ela é santa, o quanto a tua mente é santa, porque é a mente de Deus. Aprecie isso. E lembre de uma coisa que Jesus, ele diz aqui no final desse texto, ele fala assim, ó, para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. O que é? Ele fala, aproxima-te dele como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu. Você é o Filho de Deus, pois tal é o lugar que estás tentando alcançar. É esse o lugar. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com a pouca compreensão que já ganhaste, deverias ser capaz de lembrar a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão. Essa prática não é nenhum jogo vão, não é bobagem, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Hoje você entra no Santo dos Santos. Hoje você verá que é um com Deus. Hoje você alcança o reino dos céus. E só o que pode te impedir é a tua vontade. Nada é mais poderoso do que a tua vontade. Hoje é feito conforme o teu querer. Então, queira Deus acima de qualquer coisa que possa aparecer agora, que possa aparecer no decorrer desse dia.